irmão, a paz de Jesus, amor de Maria. Eu me chamo Camille e sou serva do grupo de oração Jovem Tempo de Graça aqui da Diocese de Lages, do estado de Santa Catarina. E no encontro com Deus de hoje, nós vamos meditar a palavra que está no Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 a 31. A palavra diz assim: À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: A paz esteja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, lhes serão retido. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos, então, lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e não puser meu dedo no lugar dos cravos, e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Porque viste e creste, felizes os que não viram e creram. Jesus fez ainda, diante de seus discípulos, muitos outros sinais que não se acham escritos neste livro. Porém, foram escritos esses para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, meditando essa palavra aqui em minha casa, eu cheguei à conclusão de que existem 2 ensinamentos nessa passagem. Claro que existem muitos outros, mas hoje eu quero falar de 2 deles. Ensinamentos esses que Jesus passou a seus discípulos daquele tempo e que hoje ele vem passar para mim e para vocês. Nessa passagem, Jesus aparece a seus discípulos 2 vezes. Na primeira delas, os discípulos se encontravam fechados dentro de casa, com as portas e as janelas fechadas e estavam com medo dos judeus. Essa passagem, ela se passa logo após a morte e a ressurreição de Jesus. Então, os discípulos tinham muito medo de serem julgados, de serem presos, assim como Jesus foi. Se aquele a quem eles seguiam havia sido crucificado, imagina eles. Então, eles tinham muito medo. Medo de proclamar a sua fé, de sair proclamar o amor de Deus. Mas Jesus ressuscitado apareceu para eles. E a Bíblia nos fala que eles se encheram de alegria. Então, eu cheguei à conclusão, pensando nessa passagem, que às vezes nós ficamos com medo. Às vezes nós nos fechamos. Às vezes nós temos medo de proclamar a nossa fé, de anunciar o Evangelho. Mas esse Jesus ressuscitado, que vem nos mostrar as suas chagas para nos fazer lembrar do porquê de sua morte e também do porquê de sua ressurreição. Nós precisamos, meu amado irmão e minha irmã, evangelizarmos, sairmos para anunciar o Evangelho. Logo adiante, na passagem, Deus ordena a seus discípulos para que, assim como o Pai havia o enviado, os discípulos também era para serem enviados por Ele. Jesus enviou seus discípulos e a passagem nos diz que Ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos o Espírito Santo conosco e nós não precisamos ter medo. Então este é o primeiro ensinamento que essa passagem nos traz. O ensinamento de que nós somos sim enviados por Jesus para anunciar o Evangelho e que não podemos mais e não devemos ficar presos em nossas casas com medo. Não podemos fechar a nossa boca e calar a nossa voz. Amém? Logo adiante, a Bíblia nos conta que um dos 12, Tomé, veio a se juntar com os discípulos e eles contaram para Tomé que tinham visto Jesus.
E Tomé acabou duvidando. Tomé duvidou da palavra de seus companheiros. Tomé disse: como assim vocês viram Jesus? Eu vi ele morrer. Só vou acreditar se eu puder tocar, se eu ver com os meus olhos. Às vezes nós também somos assim, às vezes nós acabamos duvidando. Nossa fé, por vezes, acaba por fraquejar. Às vezes nós nos deixamos levar pelas coisas do mundo e acabamos duvidando do Senhor, da sua grandiosidade, do poder do seu nome. E a Bíblia nos fala que 8 dias depois, estando todos eles reunidos, agora Tomé com eles, Jesus voltou a aparecer. Desejou novamente a paz e se voltou a Tomé dizendo: meu querido, olha aqui, sou eu. Toca aqui na minha mão, toca aqui no meu lado, nos meus machucados, nas minhas chagas. E não duvide mais, mas creia. Jesus disse: não sejais incrédulo, mas crê. Jesus está dizendo para nós também que a gente precisa crer mesmo em meio às tribulações, mesmo que tudo aponte para que a gente duvide. Mesmo que o mundo nos dê milhares de motivos para duvidar, nós precisamos crer. Porque felizes são aqueles que creram, que acreditaram sem precisar ver. Então esse é o segundo ensinamento que essa passagem nos dá. Precisamos acreditar até mesmo sem ver. Amém?